Oi pessoal, tudo bem? Dr. Fernando Brito, aqui da Clínica Sorrio. Estou apresentando mais um Sorrio Cast. Hoje, com a honra de apresentar esse querido amigo, paciente, ator, celebridade. Ele é um queridaço que a gente tem uma honra. Toda vez que ele vem aqui é uma alegria na equipe, alegria na clínica. Hoje a gente vai saber um pouco da sua história. É o Rainer Cadete. Bem-vindo à Clínica Sorrio e ao Sorrio Cast. Muito obrigado pelo convite. Você sabe que eu me sinto em casa aqui na sua clínica e descobrindo esse espaço super profissional aqui, super legal para a gente trocar ideia. Sim. E falar sobre empreendedorismo, sobre a nossa experiência de vida. Eu acho super legal abrir esses espaços assim para ter essas trocas e trocar mesmo. Sim. E conversar e dividir com as pessoas, né, a nossa história. É bem legal. Muito obrigado pelo convite. Pô, que isso. Obrigado você por ter vindo. O Sorrio Cast, a gente sempre busca pessoas de referência, histórias de sucesso. E muita gente te conhece pelo sucesso que você tem na TV. Mas pouca gente sabe a sua real história, como você começou nessa carreira, o que você já fez na sua vida, se você tem uma relação com o empreendedorismo na sua vida também. Eu queria saber um pouquinho disso. Você pode contar como você começou, como surgiu essa vontade de virar um ator? Isso foi um dom ou você foi desenvolvendo isso? Poderia contar um pouquinho? Claro, Fernando. É uma história bem grande. Vou tentar aqui dar uma resumida, mas assim, eu sempre me senti uma criança diferente, um pouco deslocada. Eu usava óculos, né? Tinha bastante problema de vista, sentava na primeira fileira, sofria bullying, que na época não era, a gente falava de bullying, né? Mas tinha bastante bullying assim, dos garotos que me perseguiam e as meninas me protegiam. Era todo um esquema muito interessante. Onde eu precisei ser muito forte para sobreviver. Eu venho da periferia de Brasília, de um lugar chamado Samambaia, que hoje tem mais ou menos 200 mil habitantes, ali perto da Ceilândia, Taguatinga. É uma região periférica, onde o governo, na época, tirou as das favelas de Brasília e jogou essa galera que estava tentando construir casas em lugares que eles não queriam, nessas regiões mais periféricas. Minha mãe ganhou um lote e mudamos para lá, né? Então, assim, filho de mãe solteira, né? Vivendo nessa periferia, onde a arte não tinha muito espaço, né? Mas eu estudava na minha escola pública artes cênicas, e aí eu reunia a galera que era interessada para fazer apresentações na escola, para ensaiar na minha casa, financiados pelos sanduíches da dona Ronalda, minha mãe. Que legal. Né? A gente ficava ali na varandinha. Eu me lembro muito do primeiro texto que eu decorei, que foi Castro Alves, foi Navio Negreiro, né? Que foi um texto muito bacana, e eu me lembro ainda, né, do texto do livro, assim, e a gente ensaiou e nunca apresentou, né, mas assim, essa vivência de grupo, de teatro, tava ali viva e tal. Mas a primeira vez que eu pisei num palco mesmo foi numa igreja, né, porque nessas cidades periféricas, muitas vezes o Estado não consegue dar conta, né, de chegar até ali e, enfim, desenvolver os talentos daqueles jovens, né. Então, a igreja faz esse papel. Então eu me lembro de ir numa igreja, uma Sara Nossa Terra, que tinha perto da minha casa, e me encantei com o louvor. Tinha peça como é que funcionava isso? Foi através do louvor, da música, né? Eu me identifiquei muito com a música, com o louvor, entrei para o grupo de louvor e virei levita ali, ministro de louvor. Isso com 13 para 14 anos, né? 11, 12, 13, por aí. E aí eu cantava com a minha irmã na igreja, e aí a gente começou a conhecer vários palcos, ser convidado para cantar em outras igrejas de outras cidades. Fomos convidados para cantar num casamento também. E aí foi muito legal, né? Ter essa vivência. E esse é o primeiro palco que eu pisei. E aí minha mãe se casou com um italiano quando eu tinha por volta de 13, 14 anos. E aí eu me mudei para a Itália. Então, dessa Samambaia, dessa cidade tão nova, né? Ali em Brasília, que não tinha, sei lá, 5 anos de idade, né? Eu estava ali participando da criação. Eu me mudei para Roma. Que legal. Né? E estudei no colégio que só o prédio tinha 500 anos. Você ficou quantos anos lá? Fiquei 2 anos na Itália. E lá eu estudava latim, francês, inglês,
espanhol em italiano e eu não falava italiano. Então foi um grande desafio para mim, né? Até eu conseguir aprender. Hoje eu domino a língua fluentemente, né? Tanto que eu acabei de fazer um personagem italiano. O personagem também. da novela dele foi o melhor. Todo mundo se divertia muito. Eu consegui pegar essa minha juventude, né? Essa vivência que eu tive na Itália, e transformar nesse personagem que foi bem legal e foi bem popular, né? E eu tenho muito orgulho de ter feito. E aí, depois de 2 anos, eu voltei para Brasília e aí eu já não me identificava mais com aquele lugar, sabe? Uhum. Eu queria estar numa região mais central, me envolver mais com artes e tal. E aí eu fiz uma prova para entrar numa escola pública de Brasília que é bastante concorrida, que é o Elefante Branco, que fica na 508 Sul, da Asa Sul. E nessa mesma quadra, ali na 708, tem o Espaço Cultural Renato Russo, que é um espaço onde tem... tinha, né, na época, eu tô falando, eu tinha 15, 16 anos, eu tô com 37. Tem pouco tempo. Tem umas décadas aí. Tinha um grupo de formação continuada para atores, né? Uhum. E eu me inscrevi nesse grupo, passei e fiquei nessa companhia estudando teatro durante 3 anos. E de lá eu trago toda essa bagagem de ator, criador que eu tenho, né? Lá eu fazia um teatro político, a gente fez Augusto Boal, que é praticamente um Shakespeare brasileiro, né? Poucas pessoas conhecem, mas ele tem o Teatro do Oprimido, e ele é um teatro político e muito importante e muito reverenciado no mundo inteiro. Uhum. E esse cara, o Augusto Boal, é brasileiro, né? A gente foi lá e fez Revolução da América do Sul, a primeira peça dele. A primeira peça que eu fiz na minha vida. Uhum. A segunda peça foi inspirada no álbum do Pink Floyd, The Wall. Então a gente ficou revisitando. Eu tinha todos os discos do Pink Floyd. Você curte? Muito. Eu também. Eu tocava no violão, guitarra. Olha só que maneiro. Eu nem sabia o que era Pink Floyd, nem o que tinha por trás, mas aí a diretora veio e trouxe essa referência e a gente começou a estudar o que é muro na nossa vida, né? O The Wall. É verdade. E a gente fez uma peça sobre isso, sobre muros, né? Que legal. E foi muito legal, porque ali eu experienciei ser diretor, ser autor, ser figurinista, ser maquiador, ser produtor, além de ser ator também, né? Enfim, foi uma formação muito sólida e que eu dou muito respeito, que eu sempre falo, né? Certeza. Porque eu acho muito importante políticas públicas, eu sou fruto de políticas públicas. Ali na Samambaia, a maioria dos meus amigos que estudavam comigo foram mortos por polícia ou pelo tráfico, né? E eu ia direto pro caminho da igreja, ou chamava a galera para fazer teatro na minha casa, ou pegava um ônibus e ficava 1h30 para ir, 1h30 para voltar lá para o centro de Brasília para estudar numa escola mais central, para ter essa oportunidade também de estudar nesse curso de teatro continuado. E é isso, o teatro mudou minha vida, assim, legal. Sabe? E como é que você veio parar no Rio de Janeiro, na Globo? Me conta como é que foi essa... E qual foi o personagem que você ganhou uma visibilidade maior, assim, nacional? Me conta um pouquinho sobre isso também. Claro, já também, depois de sair da Samambaia, ir para Roma, voltar para Samambaia, mas querer estudar na zona central de Brasília, eu comecei a fazer muita publicidade em Brasília, né? Eu entrei para uma escola para uma agência de modelos lá. Legal. E aí, só que eu não tinha altura suficiente para desfilar nas passarelas. Eu lembro de fazer vários testes. Mas aí eu conseguia falar, porque eu era ator, e aí nos testes que tinha que falar, eu acabava passando, né? E tal. Então tinha época que eu estava em 5 propagandas no ar na televisão, do governo do Distrito Federal, dos shoppings, das universidades. Eu fiz muitas propagandas mesmo e comecei a ser conhecido por propagandas, assim, tipo, tinha uma época que eu fiz uma propaganda de uma universidade que tinha atrás da maioria dos ônibus o meu rosto, legal, sabe? Eu fiz uma propaganda pro Enem a nível nacional, que tinha propaganda na TV, tinha um panfleto, tinha os cartazes, tinha os... Enfim, eu fiquei famoso em Brasília pela publicidade. E aí eu trabalhava na minha agência também como scouter, porque como eu trabalhava muito na agência de modelos, eu tinha uma relação com a Gislene, que era dona da agência, muito próxima, ela acabou me contratando para ser scouter, que é aquela pessoa que procura pessoas para ser modelo também, né? E aí eu ficava trabalhando na agência como modelo e como scouter, e tinha uma relação muito boa com ela. E aí um dia eu estava andando num shopping e um cara me viu com a mãe do meu filho, que também é atriz, modelo e bailarina, e falou: cara, vocês têm um perfil muito legal, será que vocês não gostariam de ir para o Rio de Janeiro, fazer uma experiência, ter uma experiência lá e tal, fazer figuração na Globo e tal? E isso parecia muito distante para mim, né? Porque imagina... Mas eu falei, cara, eu quero sim, mas eu tenho uma ideia. Vamos levar isso para a minha agência de modelos
e conversar com ela para ver se a gente não leva um ônibus inteiro para lá, né, para fazer essa experiência juntos. E aí ele se reuniu com ela e aí fechamos um ônibus inteiro para vir para cá, para o Rio de Janeiro, para ter experiências de teatro e fazer figuração na Globo, né? E um ônibus, sei lá, 30, 40 pessoas, jovens, com uma mala de sonhos e tal, eu era um deles. E aí a gente veio, eu fiz figuração para América, aquela novela América, sabe? Com o Baile da Raíssa. Outro dia eu tava até contando pra Mariana Ximenes isso, minha amiga. Hoje em dia ela é minha amiga e tal. E aí eu ia com uma blusa fluorescente pra ver se alguém me descobria, sabe? Assim, só que ninguém me descobriu, né? Assim, é um caminho que, realmente esse caminho da figuração, você fica lá na figuração mesmo, como se fosse parte do cenário. E eu fui percebendo que não era muito por aí o caminho. Entendi. Mas que era aqui. O meu caminho. Então eu voltei pra Brasília, completei 18 anos e falei, mãe, eu vou nessa, vou mudar para o Rio de Janeiro para tentar ter um lugar no mercado de trabalho, né? Isso, paralelamente, fazia faculdade de psicologia, né? Porque sempre tem que ter um plano B, um plano C, um plano para ser artista. Até Z, né? Para ser artista nesse país tem que ser muito corajoso, né? Ninguém acredita, fala, você é ator. O que é isso? Quem é ator? Resiliência, né? A palavra... Tem que ter resiliência, tem que ter muitas qualidades e sorte também, né? Sim. E foi isso que aconteceu. Eu falei, tô indo pra lá e tal. Foi um drama enorme, mas eu vim com a mãe do meu filho e a gente morava num apartamento ali perto da Globo. Fomos fazer figuração ainda. Morávamos em 5 no apartamento. Era um apartamento de 2 quartos, muito pequeno, assim, aquele perrengão mesmo, sabe? E andando pra Globo, porque não tinha dinheiro para um ônibus. E chegava lá e a fiscal falava, não, você não vai fazer essa figuração aqui, porque você tem cara de pobre. Aí, sabe, porque naquela época não tinha compliance, então existia muito abuso, muitas situações. Aí eu voltava chorando para casa, porque a mulher disse que eu tinha cara de pobre. Por que ela queria dizer isso, né? E engraçado que anos depois eu fiz uma novela que eu era o milionário da novela e ela era fiscal também. E aí eu falei, você já falou que eu tinha cara de pobre, mano, me fez chorar. Como é que a vida dá volta? E hoje eu tô aqui, e você, enfim, whatever. A vida dá voltas. A vida não dá voltas, ela capota, não é verdade? É verdade. E foi isso. Aí eu vim pra cá, mas eu tinha essa coisa de não querer ir na Globo pedir emprego. Eu queria que eles me chamassem. Então eu fui fazendo CAL, que é a Casa de Arte de Laranjeiras. Fiz vários cursos de teatro também no Lauro Alvim, apesar de já ser ator, né? Mas eu queria construir uma galera, divulgar meu trabalho, conhecer pessoas, que eu acho que network é muito importante. Sim. E foi isso que eu fiz. Aí eu fiz uma peça, outra peça. Só que as peças que eu fazia, os personagens que eu fazia eram de muita composição. Eram personagens que eu era um vagão que não queria andar nos trilhos, ou um inconsciente personificado de uma mulher, ou o velho Francisco do Mar Morto de 80 anos que narrava uma história. E os produtores de elenco iam e não me chamavam para fazer cadastro nem para nada, porque eram personagens tão diferentes de mim que eu acho que eles não conseguiam me ver. Só que aí, aos 19 anos eu tive o Pietro, meu filho, né? E aí a parada começou a apertar, né? Agora eu era um pai de família, né? Vim com 18 pra cá, mais, aos 18 eu era pai de família e tinha que se mexer mais. E aí eu fui numa agência de modelos aqui, lembrando da minha história lá em Brasília com publicidade, falei, cara, eu preciso trabalhar, sou ator e tal. Se você é ator, você tem que procurar trabalho na Globo, na Record. Eu sei... Se eu quisesse trabalhar com isso, eu teria ido lá, mas eu tô aqui porque eu sei que vocês fazem publicidade, então eu gostaria de fazer publicidade também. A mulher foi super... né? Não pode falar palavrão aqui, porque é família brasileira. Mas assim, não foi legal, né? Então a gente... Mas aí eu lembro de uma frase que eu aprendi na faculdade de psicologia, do Jean-Paul Sartre, que é um filósofo que eu adoro, né? E ele fala assim, não importa o que façam com você, e sim o que você vai fazer com o que fizeram com você. Essa frase, eu tatuei na minha alma, sabe? Muito boa frase. Repete pra mim de novo. Não importa o que fazem com você, e sim o que você vai fazer com o que fizeram com você. Isso é um resumo para uma resiliência de uma pessoa. Parabéns, cara. Muito boa essa frase, muito boa mesmo. Uma frase que eu tatuei na minha alma e todos os nãos que eu levava, eu não me paralisava, eu não desanimava, eu ficava com mais vontade ainda de dar certo, né? E, curiosamente, através dessa agência,
Algumas semanas depois me chamaram para fazer o teste para fazer a oficina de atores da Globo, que era um espaço que a Globo criava para investir em novos talentos. Eles contratavam novos talentos para a gente ter aula. E era muito concorrido, era a segunda coisa mais concorrida da casa. A primeira era o Big Brother, porque qualquer um poderia se inscrever. A segunda era essa oficina, e a minha oficina tinha um título, né, que era uma coisa meio que qual perfil está faltando na Globo que a gente precisa construir. E o título da minha era Jovens Protagonistas Românticos de 16 a 22 anos, né? Aí eu fiz uma bateria de testes junto com um monte de gente e fui passando, até que eu fui selecionado e fui contratado pela Rede Globo para ficar estudando durante 7 meses, mais ou menos. Câmera, mitologia, estudo de texto, teatro de boneco, legal, aulas, né, de corpo. Muito legal. Isso mostra que você já se sentia preparado, mas existe uma preparação ainda maior através de estudo para você alcançar seus objetivos, né? Sim, e ali na hora do teste, esse meu histórico todo de publicidade, de teatro, de psicologia, me fez fazer um teste diferenciado a ponto deles me quererem para fazer parte do grupo, né? Acharem que eu poderia ser um jovem protagonista romântico, né? E aí, nessa oficina, eu fiz grandes amigos, né? E sempre fico de olho nessa galera, tipo Humberto Carrão, Bianca Bin, o Gil Coelho. Gil Coelho é o nosso irmão. Gil, ó. Gil, a gente te ama, né? Somos seus fãs. O cara com o maior coração do mundo. Esse cara eu tô falando de 2008, tá? 2008, isso. Foi a oficina que a gente fez. 17 anos atrás. 17 anos. E aí a gente virou uma família, assim, né? Tem uns outros que, né, desistiram ou viraram outras coisas e tal. E tem outros que seguiram a carreira, como o próprio Gil, a Bianca, que é minha amiga, que tá fazendo Tá Muito Melhor, meu par romântico. Sim, né? É uma grande atriz, enfim. E viraram família mesmo, né? E a gente vem se acompanhando desde então. E aí, quando terminou a oficina de atores da Globo, eu fiz um teste para fazer o Malvino Salvador, jovem, um personagem que ele ia fazer numa novela chamada Caras e Bocas, ele era o protagonista, e o primeiro capítulo contava a história de amor dele com a Flávia Alessandra, só que 10 anos atrás. E aí eles precisavam de um ator e de uma atriz que parecessem com esses atores 10 anos atrás. E aí eu me lembro que o Nelson Fonseca, que era o produtor de elenco, veio falar comigo desse teste, aí eu falei, uau, eu nunca imaginei que eu pudesse parecer o Malvino Salvador, mas ok, eu tenho um cabelo cacheadinho aqui, um sorriso, se fechar o olhinho, de repente até parece e tal. Eu que lembro dessa olhada assim. Parece mesmo. O cabelo tá mais lisinho, mas na época tava mais enroladinho, que nem o dele. E eu lembro que o produtor até falou, olha, quando você for falar, dá uma gaguejadinha, porque ele é meio gaguinho e tal. Então, pois é, então eu fiquei estudando ele, reparando tudo e tal, aí chegou o grande dia de Jorge Fernando, Valci Carrasco, a novela era deles, e todos os cabeças do projeto olharem para mim para ver se eu parecia ou não com o Malvino, né? E eu olhei, meu Deus do céu, é a minha grande chance. E aí decidiram que eu parecia, eu fiz esse primeiro capítulo ao lado da Thalita Rebouças, Não, Thalita Ribeiro, Thalita Rebouças é outra. Thalita Ribeiro, que foi Paquita da última geração e tal, e parecia muito com a Flávia Alessandra também. A gente fez esse primeiro capítulo dessa novela e fomos... No primeiro capítulo, geralmente, todo mundo se reúne para assistir junto, né? Sim. E aí eu lembro de todo mundo reunido, assim, o elencão todo, uma festa para assistir eu e a garota, praticamente, porque o primeiro capítulo era praticamente nós dois. E fez tanto sucesso que o Valci resolveu ficar reprisando a novela inteira, e foi a maior novela da década de audiência e de duração também. Então eu fiquei ali contratado para poder ficar reprisando aquelas cenas e tal, e foi muito interessante, né? Logo depois eu fiz Cama de Gato, que é uma novela da Thelma Guedes, da Duca Rachid, com a direção da Amora Maltner, que hoje está dirigindo Tá Muito Melhor também. E aí foi a primeira novela inteira que eu fiz, aprendi muito, muitas situações, muitas dificuldades e tal. Mas também muito êxito, muita alegria, muitas amizades, muitas relações. E daí eu não parei mais, né? Aí eu comecei... Aí eu fiz Amor à Vida, que foi um personagem que era um advogado que se relacionava com uma personagem que se chamava Linda e era do espectro autista, né? Asperger. E como eu já tinha estudado tudo isso na faculdade, tudo aquilo era muito familiar para mim, porque eu estudava isso, né, o tempo inteiro e tal. Então foi muito interessante a construção da Bruna Lismayer ali, naquela novela que tinha tanta audiência, né, que tinha um Félix, aquela bicha má, maravilhosa, né? E o nosso espaço era um espaço romântico, ultra romântico, de um amor.
E aí eu fui pesquisar, e existem casos de pessoas neurotípicas, tidas normais, assim, tipo, como nós, assim, neurotípicas, com pessoas autistas. E aí eu conheci pessoas, assim, né, que casavam e era possível esse amor, né? Cada personagem tem que fazer um estudo, né? Sobre Cada personagem é um mergulho num universo completamente diferente do meu, né? Tem até uma frase do Fernando Pessoa que fala: quanto mais eu outro, mais eu mesmo. Verdade. E eu me identifico com isso, né? Porque esse lugar que o exercício do ator te faz de se colocar no lugar do outro, né? É muito mágico, porque você amplia sua mente e amplia seu universo interior. E foi isso. Aí eu fiz essa novela, que era um personagem super introspectivo, mega romântico, e foi um boom, assim, tipo, começou a surgir os primos de todos os lugares do Brasil, sabe, assim, a galera toda... Conheceu, o melhor amigo do Rainer Cadete. Melhor amigo do Rainer, os primos todos, as professoras que na época não achavam que eu era um bom aluno, de repente, eu fui a professora dele, tudo. Ele é assim por causa de mim. Exatamente. E aí, enfim, minha vida mudou, né? Uma novela das 9, realmente muito, tem muita alcance. E logo depois dessa novela eu fiz o Verdades Secretas. Pô, esse foi, pra minha opinião, foi, acho que você alavancou, deve ter sido, né? Eu acho que foi um momento que colocaram uma lupa de aumento no meu trabalho. Eu não perdi um episódio. E foi um projeto muito feliz, de madrugada, né? Perdi um episódio. Chegava com olheira no dia seguinte no consultório, né, doutor? Mas não tinha como perder. Não, seu personagem era maravilhoso. Maravilhoso, né? Então, assim, foi um momento muito especial. A gente ganhou um Emmy de melhor novela do mundo, né? E a gente meio que dividiu ali a teledramaturgia brasileira entre antes e depois de Verdades Secretas. Porque a gente trouxe muitos elementos novos e tal. Sim. Tenho muito orgulho de ter feito esse papel. Eu emagreci uns 20 quilos pra fazer, aprendi a andar de salto alto, depilei meu corpo inteiro com cera, que foi uma das piores experiências da minha vida. Não aconselho para homens peludos fazerem isso. Nem dentista é tão ruim assim, não. Dentista é uma coisa boa. Não, meu amor, dentista que não, isso aqui é um spa, light, né? É light. Né? Aprender a andar de salto. Você já andou de salto alto? Não, nunca. Então, é uma perna de pau. É muito difícil. Mulher sofre quando anda de salto. Sofre esse universo, né, da edimentária feminina. Eu comecei a flertar com isso. Sim. E tal. E foi muito libertador, né, para mim, assim, foi muito esclarecedor e ampliou muito o meu universo interior. Eu vi que é um personagem que para mim é um alter ego meu, assim, sabe? E até hoje, diariamente, eu ouço pessoas falando como aqui mesmo, eu vi Verdades Secretas, foi maneiro e tal. Então, assim, é legal, foi um personagem bacana. Aí depois disso, enfim, vieram outras. Eta Mundo Bom, que agora a gente tá fazendo, agora nesse exato momento, hoje mesmo vou gravar Eta Mundo Melhor, que seria a continuação de Eta Mundo Bom, né? Legal. A gente fez há 10 anos atrás, uma novela que fez muito sucesso no horário das 6, que a gente está refazendo agora em homenagem a 60 anos da Globo. Então é muito bacana. Mais um sucesso. Mais um sucesso, né? E uma coisa um pouco inédita, né? Uma continuação de uma novela. Isso a gente nunca viu. A gente vê os remakes, né? E tudo, reprises e tal, mas a continuação com alguns personagens da anterior e outros novos. É uma nova história, é um novo momento, mas é uma continuação. Então algo inédito também. Então tô adorando fazer. E é isso. Aí fiz outras novelas, né? Terra e Paixão, A Dona do Pedaço. Mas não só novelas, né? Porque eu sou muito conhecido pelas novelas, mas assim, eu venho do teatro. Não, as suas peças são maravilhosas também. Eu tive a oportunidade de assistir. Nossa, demais. Você viu Norma, né? Norma, foi muito boa. Muito legal. O ano passado eu fiz Norma e fiz Uma Babá Quase Perfeita, que foi uma experiência no musical, um personagem super icônico, né? Eu fazia a babá e o irmão da babá. Fazia 2 personagens no meu primeiro musical da Broadway. Público, mais de 30 mil pessoas viram a gente aqui no Rio de Janeiro, foi sensacional. Mas é isso, a cada uma novela que eu faço 5 peças de teatro, então na verdade eu me considero muito mais autor de teatro do que de novela, mas é que a novela deixa a gente mais popular, né, no Brasil e no mundo, né, porque eu vou fora do Brasil e as pessoas me conhecem também, eu sou conhecido em Cuba por causa de novelas, sou conhecido no Peru, lá em Portugal eu chego, as pessoas, tá passando 3 novelas ao mesmo tempo que eu fiz, eu sou mais conhecido que aqui, lá, sabe assim, é muito louco. Muito bom, muito bom. Saber que esse trabalho rompe a barreira dos continentes, né? Também. É verdade. Muito bom. Rainer, tem uma pergunta para você. Qual seria a importância da imagem no meio artístico? Como cuidar da imagem da marca pessoal? Qual a dica que você daria nesse sentido? Olha, é muito interessante essa pergunta, né? Porque realmente, assim, Rainer Cadete é uma marca, né? Eu fui entendendo isso à medida do tempo,
que foi passando, né? E o que eu posso agregar a essa marca? Quais marcas gostam de poderiam se associar à minha, né? Qual é o arquétipo que eu quero passar, né? Quais são os passos e os momentos, né? Porque é tudo muito estratégico, muito orgânico, muito vivo. Não existe uma receitinha de bolo, né? A gente é muito mais do que a gente consegue ser do que a gente gostaria de ser. Mas é isso, assim. Eu sou um ator criador e que acho que todos os atores e artistas precisam se produzir para não ficar à mercê dos convites alheios, né? Sim. Então você gera movimentos para fazer o mercado te ver de uma forma diferente, né? Então eu sou produtor também, já produzi peças, né? Empreendedor nesse sentido, né? De produzir peças e me colocar em papéis que as pessoas não me escalariam para fazer, sabe? Assim, para me ampliar. Porque na escalação aqui no Brasil, eu acho que as pessoas, os produtores de elenco, os diretores e autores, eles querem muito pegar um ator que seja muito parecido com o personagem. Sim. E aí você acaba tendo atores que ficam fazendo eles mesmo a vida inteira e tem uma carreira brilhante e tal, mas assim, não muda nem o corte de cabelo. E nem, sabe, às vezes é o policial. Você é um cara muito flexível, eu acompanho isso. Você, além disso, você nem é músico ainda, né? Você é cantor também. Muita gente ainda não sabe desse teu lado cantor, mas você é uma pessoa muito flexível, a tua imagem é muito boa. Você é um cara que tem uma postura legal, você se comunica bem, tem um network bom, é um cara carismático, né? O cara é excelente. Parabéns mesmo pela pessoa que você é. Eu costumo falar que a gente só consegue ver no outro que tem na gente. Então, se você vê carisma em mim, é porque você também tem em você. Obrigado. Você é demais, meu amigo. Demais. Então, a gente falou um pouquinho sobre essa característica sua de empreendedor. A gente queria saber um pouquinho o que você falaria nas redes sociais, como você lida com a sua imagem nas redes sociais, a questão da influência, a questão do engajamento, momentos assim que marcaram diretamente sua carreira, que você conta isso nas redes sociais. Você chega a contar um pouco sobre isso também? Sim, eu sou bem ativo nas redes sociais, eu vi ali um espaço onde eu podia ter mais proximidade com o meu público, sem precisar de um intermédio, tanto da emissora, ou de uma revista, ou de algum programa. É um contato direto, né? Onde você fala o que você pensa, você alimenta as pessoas, você cria a sua onda, né? E para mim é um espaço de muito afeto, de muito cuidado, onde eu divido a minha rotina de autocuidado, né, de autoconhecimento, de amor com meu filho, de amor com os meus colegas de trabalho, de bastidores do meu trabalho, né? A minha curiosidade, as pessoas devem interagir muito, né, a questão do italiano, né? Na época do italiano, as pessoas deviam te mandar mensagem direto, brincando com isso, né? Super, porque assim, eu trazia frases inteiras em italiano, né? Porque como italiano eu falo fluentemente. Então, às vezes, o italiano falava italiano e tal. Mas é engraçado, né? Porque, assim, tem uma coisa de crítica também. A gente não pode nem acreditar muito nos elogios nem nas críticas, né? Nas primeiras semanas, eu recebi muitas críticas do meu italiano, né? Do meu sotaque, né? De pessoas que não falam italiano, né? De pessoas que não são atores e pessoas que nunca trabalharam e tal. Mas se sentem à vontade para fazer críticas ao trabalho do outro. Então a gente precisa entender muito bem de onde vêm essas críticas e de onde vêm esses elogios. Filtrar, né? Não dá para acreditar muito nem um nem outro, né? No final das contas, estava ali indicado a vários prêmios com esse personagem e ouvindo várias pessoas que tinham descendência italiana ou que falavam italiano, falando, cara, eu nunca vi um personagem tão italiano quanto o seu, sabe? Assim, que trouxesse tantas características, né, e tantas frases também muito particulares, assim, né, tipo... foi demais. De um conhecimento profundo da língua e da cultura mesmo. E eu fiquei feliz pra caramba. Pra mim foi uma homenagem a essa cultura que eu amo e que me acolheu tão bem, né, que é a italiana. Foi demais. Então, a gente vai falar um pouquinho, queria que você falasse um pouquinho sobre a questão do equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, tá? Como a gente se mantém fiel aos nossos valores nesse mundo tão competitivo, né? A gente vê, é difícil às vezes a gente conseguir essa questão de equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Você tem alguma dica para poder dar para as pessoas que estão começando? Olha, dica para as pessoas que estão começando, né? Tem uma dica da Fernanda Montenegro que eu acho genial, né?
pessoas que Ela é estão demais, começando, Fernanda Montenegro, vai ver lá no YouTube, ela fala Demais, sobre isso, eu- mas eu vou dar aqui a dica para vocês bem mastigadinha. Desistam. Como assim? Me explica Desistam. Desistam. Não é para você esse trabalho. Vai ser gerente de banco, vai ser advogado, vai ser dentista, vai ser... Se que você quer ser ator, desista. Agora, se você não conseguir desistir, se isso for uma coisa que é um chamado de alma, que você não consegue ser feliz se não for, aí sim você vai Legal, conseguir ser hein? ator. Bonito isso, hein? É, porque as pessoas fantasiam muito que é Só uma vê o coisa glamour, simples, que é glamuroso, que é famoso, fácil, que é só o brilho. Mas existe muita luta, existe muita dedicação, existe muito estudo, existe. Realmente é um trabalho vocacional, né? E que não é simples, não é fácil, assim. Muita gente muito mais talentosa que eu ficaram pelo caminho, assim. Hoje em dia não tem espaço, não tem como... Porque existe também uma necessidade de um autoconhecimento e de uma inteligência emocional para lidar com os ciclos, né? Da vida profissional. Onde que eu posso plantar, onde que eu posso semear, onde eu posso colher... Né? Que é uma coisa muito complexa. Então, eu me aproprio dessas palavras da Fernanda falando desista. E também tem um livro que eu amo, que é meu livro de cabeceira do meu xará, Rainer Maria Rilke, que ele tem um livro que chama Cartas a um Jovem Poeta. É um livro dessa finurinha, assim, muito lindo de ler. E ele fala a mesma coisa, né, para um jovem poeta que pergunta para ele, né, o que eu faço para saber se eu sou realmente um poeta? E aí o Rainer responde, tem que perguntar para o mais fundo do seu ser se você morreria se não fosse isso. Né? E se você morreria, aí sim você é um poeta, mas se não, você não é, você também, entende? É num lugar assim profundo, porque não é fácil, sabe? Não é simples. É o que eu falo também muito pro meu filho que tá querendo desbravar essa carreira de ator também, sabe? Tem que ter estudo, tem que estudar, não é só aparecer, não é só brilhar, não, tem que ter raiz para você poder crescer para cima e conseguir ter flores, frutos. Tem que ter muita raiz, né? Tem que ter muito estudo. E quais são os seus projetos pessoais, sonhos e planos fora da TV? Olha, eu sou multifacetado, né? Adoro essa palavra, inclusive. Porque eu sou um artista inquieto. Estou o tempo inteiro pensando em coisas que possam ampliar o meu universo. Eu sou muito curioso, Isso né? é demais, Então, né? As pessoas que têm isso desenvolvem dons assim especiais, né? De serem flexíveis, de ter resiliência. Isso é bom demais, cara. isso é muito legal que você falou, né? Porque assim, quanto mais rígido a gente é, mais fácil de quebrar a gente fica, né? Sim. Mas se a gente é mais flexível e resiliente, como o bambu, a gente dobra, mas não quebra, exatamente. Né? A gente vai se adaptando. Difícil de quebrar. Difícil de quebrar, exatamente. Então, isso tudo é com muito autoconhecimento, né? Eu acho que terapia é uma coisa fundamental de se fazer, não é só pra gente... né? Porque existe essa terapia pra gente que já passou da linha da sanidade, que é maluco. Não, é pra todo mundo. É um espaço de autocuidado onde você passa um tempinho ali falando e elaborando o que é você, o que é a sua existência, o que pertence a você, o que não pertence, né? Porque existem muitas coisas estruturais e que a gente não precisa se identificar, né? Existem muitas coisas de família também que a gente tem que pedir licença para seguir o nosso caminho e não ficar reproduzindo os padrões da nossa família, né? Então, eu penso muito nisso, assim, sabe? Nessa questão do autoconhecimento e como alicerce para você construir o seu mundo e ser um coautor da sua história. Você fazer suas escolhas para os outros não escolherem para você. Excelente. De novo, repete para mim essa frase. Você fazer suas escolhas para os outros não escolherem por você. Que frase, hein? Porque se você não escolhe, alguém vai escolher. Alguém vai escolher, verdade. Meu amigo, foi bom demais estar contigo aqui nesse sempre um prazer, cara, aqui. Conversar contigo. Por mim, eu ficaria aqui horas. Horas, eu também. Você é um cara que é muito bom te conhecer mais a fundo, cada vez mais. Você tem conteúdo, você é um cara flexível, gente boa. Contou uma história que eu não sabia da sua vida ali. Isso demonstra o grau de resiliência que você tem, isso em todas as carreiras. Quem consegue trabalhar resiliência são pessoas que são mais felizes, alcançam o sucesso mais fácil. Só que o sucesso veio para você, não veio de uma forma fácil, você correu atrás dele, você não esperou ele chegar. Isso para mim é demais estar podendo participar desse momento com você.
E a gente quer levar essa lição para os empreendedores. Essa questão da resiliência, essa questão que você teve de empreendedor na sua trajetória, da sua vida, para as pessoas entenderem que a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, a gente tem que se movimentar para as coisas acontecerem. Queria te agradecer por esse momento, esse bate-papo aqui, foi bom demais. Eu que agradeço e convido as pessoas a ouvirem Leves e Reflexivas, meu projeto musical, que tem clipe, tá lá no Spotify, Leves e Reflexivas, músicas autorais, a também verem o meu livro que eu escrevi com meu filho, que eu tenho muito orgulho de ter escrito, que fala sobre questões etno-raciais. Meu filho é um menino preto, né, e eu sou um pai branco de um filho preto, e as complexidades, né, que se dá nessas questões interraciais são muito legais, e o despertar disso tudo, a gente dividiu com as pessoas, escrevemos um livro a 4 mãos, com o coração aberto, e aprendemos muito nessa jornada, e eu queria dividir com vocês. Olhares que Filtram, a gente vai até estar agora na Bienal, domingo agora, eu não sei quando vai ao ar esse podcast, se é instantâneo, mas assim, esse domingo é dia 25? Dia 25, né? Dia 15. Domingo, dia 15, às 14 horas, eu e o Pietro vamos estar na Bienal do Rio, fazendo uma tarde de autógrafos do nosso livro, Olhares que Filtram, que fala sobre paternidade, masculinidade, racismo e muito amor. É muito bacana. Qual o recado que você quer transmitir através desse livro? Sim, esse livro ele surgiu muito de uma vontade de fazer alguma coisa sólida em relação a essa ferida que existe no nosso país, que é o racismo, e que está inflamada, está pulsando, é uma guerra nos bastidores, que a gente precisa falar sobre ela, porque racismo é coisa de gente branca também, né? Sim. Ainda hoje, algumas pessoas, quando eu falo desse assunto, falam, existe isso ainda no Brasil? Gente, existe muito, pelo amor de Deus, sabe? A gente precisa olhar para isso, e racismo é coisa de gente branca, né? Então a gente precisa se autorresponsabilizar, né? Através dos olhos do Pietro, eu consegui entender mais e me interessar também mais sobre esse assunto, né? Que é um assunto que tem vindo bastante, né? Através do movimento, e é um assunto que, para mim, é muito mais de escuta do que de fala até, né? Eu sou um pai de um menino negro que frequenta lugares onde ele geralmente é o único negro do espaço, né? A única pessoa negra do espaço, e ele já foi seguido em shoppings. Numa escola que eu coloquei ele, existia uma parede enorme de alunos notáveis brancos, só alunos notáveis brancos, não tinha um aluno notável negro. Então você vai vendo que é uma sociedade que vai meio que tentando dividir os espaços, né, entre pessoas brancas e pessoas negras. Eu nunca sofri racismo por causa da minha pele, eu não sei como é que é isso. Então, mas eu me interesso em desenvolver esse assunto, porque eu acho que é um assunto mega importante, sabe? A gente olhar para essas questões, né? Então, como é que eu fiz isso? Eu comecei a ler muitas autoras negras importantes, né? Cálida das Mercês, Evarista Conceição, tem Memória de Plantação também, que é um livro maravilhoso, tem Defeito de Cor, tem muitos livros bacanas assim que você vai lendo, né? Quarto de Despejo, que na nossa escola ninguém falou pra gente ler isso, né? A gente não é acostumado. Qual é o autor ou a autora negra que você leu na sua escola, né? E essa história que eles contam também, né? Que é uma história um pouco esquisita, né? Que não é muito o que é. Né? Então, assim, a gente tem racismo estrutural, onde a gente precisa olhar para ele, onde a gente precisa entender que todos nós somos racistas em desconstrução, porque é estrutural. Então, se a gente finge que não porque eu tenho um avô negro e eu não sou racista por causa disso, ou porque eu tenho um amigo negro e não sou racista por causa disso, a gente está maquiando essa questão, né? Então, eu acho que a gente só é igual na diferença. Ninguém é igual a ninguém. Olha pra você é diferente de mim, que eu sou diferente dele, eu sou diferente dele, diferente. Somos todos diferentes. Quando a gente respeitar e olhar para essa diferença como potência e não como um problema, a gente vai conseguir construir um mundo melhor, né? E é isso. Esse livro foi escrito com o coração aberto, a 4 mãos,
consultorias também, né? Onde a gente pôde aprender e amadurecer mais esse assunto, né? E o Pietro é um grande poeta, eu descobri nele um autor maravilhoso, assim, que me enche de orgulho, então foi muito gostoso escrever com ele esse livro, escolher cada palavrinha desse livro, pensar, né, em como responder ao racismo que ele sofreu em vários espaços, né, como na escola, por exemplo, e o protocolo era não ter protocolo, né, porque esses espaços não foram feitos para pessoas negras, então não tem. E aí o que esperam dessas pessoas, né? Vai lá e dá porrada no menino racista, no menino da criança que foi racista, né? Mas eu falei com meu filho, não vai dar porrada, não vai rolar isso. Sim. O que a gente vai fazer vai ser chamar os pais deles, conversar com eles, porque ele deve estar reproduzindo o que tem na casa deles, entregar alguns livros para esses pais, tentar criar uma ponte, né, para a gente dialogar sobre esses assuntos de uma maneira mais profunda, né, e escrever um livro, né? Vamos escrever um livro contando essas experiências, né, as nossas experiências, para dividir com as pessoas e de repente construir pontes ao invés de muros, né? Sim, parabéns. Qual o nome do livro? Olhares que Filtram. Olhares que Filtram. Parabéns. De Rainer Cadete e Pietro Cadete. Parabéns, parabéns. Leiam. Parabéns demais. Um abraço esse livro, escrito com muito afeto, de coração para coração. E queria convidar vocês para lerem esse livro, assistirem a minha novela também, que vai estrear agora dia 30 de julho, Eta Mundo Melhor, onde eu faço o Celso, um personagem mega dividido entre o amor e a ambição. Você par romântico da Larissa Manoela, também trocando com essa nova geração, né, e conhecendo essa galera com um elenco fantástico. Enfim, tem muita coisa aí pra galera ver, acompanhar. Fiquem ligados nas minhas redes sociais, me sigam rainercadete.com. Não, Rainer Cadete, só a Rainer Cadete. Arroba Rainer Cadete, é isso. E pra mim é sempre um prazer. Você sabe que com você é só chamar que eu vou. Eu te adoro, te admiro. Você é um grande empreendedor, você faz tudo parecer uma coisa familiar, muito eficiente, muito amoroso. Eu acho que sempre que a gente coloca afeto, a gente afeta as pessoas também, né? Certeza. E você falou bastante da palavra sucesso, e sucesso é isso. Vem do latim de suceder. Enquanto a gente estiver aqui fazendo, sucedendo uma coisa depois da outra, devagarzinho e sempre, a gente vai estar no nosso sucesso. Pô, obrigado, meu amigo. Obrigado demais. Obrigado a você, querido. Você é demais. Te admiro. Sou seu fã também. Valeu. Tamo junto. Beijo. Este foi o episódio 2 do SorrioCast com Rainer Cadete, essa pessoa incrível. Espero que vocês tenham gostado.